O Projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui num Cevisa, em São Paulo, com vários amigos de vários estados brasileiros ao longo dessas semanas, aprendendo um pouco mais a respeito do livro do profeta Daniel. E hoje vamos continuar estudando a quarta e última visão tida por esse profeta. E o tema que nós vamos estudar vai falar sobre um tempo de angústia sem precedentes. O que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse tema? O que aguarda a Igreja de Deus no futuro? Vamos então agora avançarmos no tempo e entendermos o que a voz profética nos orienta a respeito dos últimos eventos da história humana. Antes, porém, quero convidar você a nós orarmos mais uma vez. Você que está em casa nos assistindo, tome também sua Bíblia, participe desse estudo e vamos começar orando, para que o Espírito Santo de Deus nos ilumine a mente mais uma vez. Pai querido, estamos todos reunidos aqui, felizes pelo dom da salvação em Cristo, felizes pelo privilégio de estarmos em condições tão favoráveis e termos a Tua Palavra em nossas mãos para estudar. Que o Teu bom e Santo Espírito, o mesmo que esteve com Daniel lá em Babilônia, registrando as palavras desse livro, possa estar conosco agora e fazer-nos compreender os eventos que ainda terão lugar na história desse mundo. Por isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Pois bem, amigos, tome sua Bíblia então e vamos para a última visão. Semana passada já começamos a tratar desse tema e chegamos agora ao capítulo 12. Iremos descobrir que o capítulo 12 trata dos últimos eventos antes do estabelecimento do eterno reino de Cristo. Então, abra sua Bíblia aí em Daniel, capítulo 12, e olha comigo o verso 1. Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito aonde? No livro. Veja que Daniel 12 é uma cena onde Miguel se levanta. Estão lembrados quando estudamos o capítulo 7, na visão dos 4 animais? Nessa visão do capítulo 7, nós temos um momento em que Cristo entra na presença do Pai. Volta para Daniel capítulo 7 por um instante e dê uma olhadinha a partir do versículo 9. Daniel 7, 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Dê uma olhadinha agora para o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus, um como o filho do homem, e se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quem é o ancião de dias em Daniel 7? É o próprio Deus. E quem é esse filho do homem que vem para junto de Deus? É Cristo. Aqui nós temos uma cena de Jesus entrando na presença do Pai. É uma cena de juízo.
E se você observar com bastante detalhe, você vai perceber aqui, no versículo 11, que esses juízos se estabelecem para resolver o problema do chifre pequeno. Olha o que diz o verso 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o quarto animal foi morto. E nós falamos aqui da queda do Império Romano. Então você percebe que no verso 9, alguns tronos são colocados. Esse é o tribunal divino se assentando. O ancião de dias é Deus, e um semelhante ao Filho do Homem é o que vai à presença do Pai. Vocês estão lembrados que nós falamos que Jesus Cristo, no dia 22 de outubro de 1844, começou uma obra como sumo sacerdote? Então, esta cena do capítulo 7 é a introdução de Cristo nessa obra sumo sacerdotal, porque o juízo vai começar, como anuncia Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo se processa, e nós estudamos sobre isso no capítulo 8 e 9. Quando chegamos ao 12, nós temos agora o momento em que Cristo sai do santuário, ele se levanta. E quando nós lemos Apocalipse 15, a gente leu esse texto com vocês um outro dia, o versículo 8, quando diz que Jesus saiu do santuário, o santuário se encheu de fumaça. E ninguém podia ficar no santuário até que se cumprissem as 7 pragas. Apocalipse 15, 8. Então nós temos aqui em Daniel 7 uma cena judicial do juízo começando. E no capítulo 12, ele está saindo do santuário. Ele se levanta. E ele agora é o defensor dos filhos do teu povo. Cristo se levanta para defender os filhos dele. Porque em todo o livro de Daniel, lembra que os filhos foram atacados? Lembra que o chifre pequeno perseguiu os santos do Altíssimo por 3 anos e meio? Então, em todo o livro de Daniel, o anticristo está perseguindo o povo de Deus. Mas agora Cristo se levanta para defender o seu povo. E o que acontece? Quando Cristo se levanta, haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo do teu povo todo aquele que for achado inscrito no livro. Bom, vocês já sabiam que Deus está escrevendo um livro, certo? Deus tem um livro. Ele é chamado na Bíblia de o livro da vida. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse livro daqui a pouco. Mas eu queria que vocês acompanhassem agora esse diagrama profético. E esta semana e uma semana futura, nós iremos compreender todos os eventos que terão lugar daqui até o estabelecimento do reino de Cristo. Hoje, vamos estudar os eventos que terão lugar num momento específico da história. Nós já explicamos para vocês o momento que nós teremos o fechamento da porta da graça. Então vamos imaginar que esta é a linha do tempo. E aqui estamos nós hoje. No futuro temos o fechamento da porta da graça. E você que está em casa nos acompanhando, eu queria lembrar você de que essa expressão, fechamento da porta da graça, ela não é bíblica, mas o conceito é. E aonde eu embaso esse conceito? Nós lemos Apocalipse 22, 11, estão lembrados? Continue o injusto ainda fazendo injustiça, o santo na prática da santidade, o injusto continue sendo injusto ainda. Chegará um momento em que quem está salvo, quem está perdido, está perdido. O próprio Cristo em Mateus, quando contou a parábola das 10 virgens, ele declarou que 5 estavam prontas e 5 não estavam. E as que não entraram, a porta se fechou. Então é daí que nós tomamos a expressão, a porta fechada, a porta da oportunidade. Quem estava pronto, entrou para a festa. Quem não estava, se perdeu. E quando vamos para Apocalipse, Jesus declara que eu sou aquele que tem as chaves de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, mas quando fecha, ninguém abre. Então há um momento marcado por Deus, que nós não sabemos quando será, em que a graça terminará para a humanidade. E nesse momento, quem fez a sua decisão antes por Cristo, pode ser salvo. E quem não fez por Cristo a sua decisão, chegou esse momento, ele não pode mais decidir. Ou seja, é um ponto de não retorno.
a graça não mais atuará na vida dele, porque há um limite colocado por Deus. E esta semana nós vamos estudar 4 eventos que vão ter lugar antes que esse fechamento aconteça. E em semanas futuras nós vamos estudar o que acontecerá após o fechamento da porta da graça. Demir. Em relação ao batismo, como é que fica a questão do batismo? A pessoa não batizada, ele realmente fica fora? Ou tem que ser batizado para fazer parte do livro da vida? Você pode abrir a sua Bíblia aí em Marcos 16:16 e deixa que o próprio Cristo responda para nós. O que diz aí Marcos 16:16? Página 47 do Novo Testamento. No finalzinho da Bíblia, página 47. Jesus falou assim, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Por que aqui está, quem, porém, não crer será condenado e não também não ser batizado? Porque há exceções de pessoas que se salvarão sem ser batizadas. Alguém aqui pode me dar um exemplo da Bíblia? O ladrão na cruz. O ladrão na cruz é um exemplo. Nos dias de Cristo, o batismo já existia. E veja que batismo é a doutrina do Novo Testamento. Não havia batismo no Antigo Testamento. Quem introduziu essa doutrina cristã foi João Batista. Por isso, João o Batista, o que batizava. Mas o ladrão não foi batizado. E ele vai ser salvo sem ser batizado. Agora, por que é que ele vai ser salvo sem ser batizado? Carlos vai responder. Eu ia fazer uma pergunta. Né? Tá. Ele foi salvo sem ser batizado porque quando ele aceitou a Cristo, ele já estava crucificado. Ele não teve a oportunidade. Então, qual é a exceção que a Bíblia me apresenta para alguém poder ser salvo sem o batismo? É aquele que tomou a sua decisão, mas não teve a oportunidade. Só esta é a exceção. Carlos? Eu pensei aqui nas crianças também, né? Sim, ok. Porque imagina uma criança, ela nasce e aí ela morre, mas ela não foi batizada. Ela seria uma exceção? Acho seria que é uma exceção, exatamente. Paulo explica em Romanos 6, 4-6, de que o batismo é um símbolo da morte e sepultamento de Cristo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, tenhamos novidade de vida. Então, batismo é símbolo de morte para o pecado, sepultamento da velha vida e nascimento para Cristo. Pois bem, vamos estudar agora os eventos que terão lugar antes do fechamento da porta da graça. E a volta de Cristo está depois desse momento. E nós vamos estudar depois outros eventos que terão lugar após o fechamento da porta da graça. O primeiro evento que nós temos na cadeia profética daqui para frente, nós chamamos de chuva serôdia. O que quer dizer isso? Abra sua Bíblia no livro de Joel. Vamos lá para o finalzinho do Antigo Testamento. E vamos ver esta expressão aonde ela aparece na Bíblia. Daniel, Oséias, depois vem Joel, certo? Página 605 do Antigo Testamento. Joel capítulo 2, olha para o verso 23. Joel 2, 23, diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora, o quê? A chuva temporã e a chuva serôdia. Estas duas chuvas que caíram na Palestina, nos tempos bíblicos, são usadas pelo profeta como um símbolo da obra do Espírito Santo nos últimos dias. A chuva temporã caía mais no início do ano e molhava a terra para a semeadura. E a chuva serôdia caía mais para o final do ano, na hora que o grão estava para amadurecer. Vinha a chuva, o grão terminava a maturação, então havia a colheita. Você já percebeu que a colheita é uma simbologia usada na Bíblia para a volta de Jesus? Em Apocalipse, Jesus é descrito como aquele que vem e ele traz uma foice em sua mão. E essa foice é para ceifar. E lembra da expressão que Jesus usou de que o trigo e o joio convivem dentro da igreja?
e que quando ele ceifar, ele vai ajuntar o trigo no celeiro e queimar o joio? Então, a linguagem de colheita é usada por Cristo, alusiva à sua volta. Então, antes que Cristo volte, para maturar o caráter dos filhos de Deus, haverá um derramamento especial do Espírito Santo. Mas quando é que caiu a primeira chuva? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. O dia de Pentecostes, justamente, inaugura a dispensação do Espírito Santo. E aqui em Atos capítulo 2, quando as pessoas ficam admiradas e que os discípulos estão pregando, falando em outras línguas, Pedro toma a palavra e diz a partir do verso 15, Atos 2,15: Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. O Espírito Santo só foi dado à igreja quando Jesus foi entronizado no santuário. Lembra da promessa de Cristo? Se eu não for, o Consolador não virá. Quando Cristo foi entronizado no santuário, o Espírito Santo foi dado à igreja, no Pentecoste. E esta inauguração da obra do Espírito Santo foi a chuva temporã. Agora, o que é a chuva serôdia? É uma porção dobrada que Deus vai dar à igreja no final da história humana, aos fiéis filhos de Deus. Para quê? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas abra sua Bíblia também em Apocalipse capítulo 18 e olha o primeiro verso desse capítulo. Apocalipse 18:1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Nós acreditamos que esse anjo, lembra que eu disse para vocês que a palavra anjo quer dizer mensageiro? Aqui em Apocalipse 18, antes da queda de Babilônia, antes do último apelo que aparece no versículo 4, os sinceros filhos de Deus terão recebido o Espírito Santo e a glória de Deus vai resplandecer em cada um deles. E esta será uma porção especial do Espírito Santo. Por isso a Bíblia nos aconselha que nós devemos orar pelo Espírito Santo, orar para que Deus envie chuvas, as chuvas do Espírito. E quando o Espírito Santo vier, ele vem com um objetivo. E nós chegamos agora ao segundo evento. O Espírito Santo será dado aos sinceros filhos de Deus para que eles pronunciem o alto clamor. O que é alto clamor? É a mensagem profética do Apocalipse que está destinada ao tempo do fim. E nós chamamos isso de verdade presente. Pastor Marcelo. Essa oração, realmente, o pastor vê ela que é para orar, mas para vir no tempo, só no tempo. Não. Hoje o Espírito Santo está disponível para todo crente. E nós temos que orar pelo batismo diário do Espírito Santo. Só que está prometido a nós uma porção dobrada, muito maior, que a Bíblia chama de chuva serôdia. Chuva serôdia. Então eu tenho que orar pelo batismo diário do Espírito Santo, e o Espírito Santo tem que me batizar todos os dias, porque só Ele me leva a não cometer pecado. Como que é esse batismo? O batismo é quando batismo. eu permito que Deus seja entronizado em meu coração, quando Ele vem habitar em minha vida. E quando nós recebemos o Espírito Santo, a nossa vida passa a ser em conformidade com a vontade de Cristo. Tá, nesse sentido... E eu frutifico. Frutos do Espírito, Sim. Lá em Gálatas. E vê mais outra coisa, por exemplo, algum dom? Quando a pessoa, por exemplo, está cheia do Espírito Santo, ela pediu, recebeu o Espírito Santo, vê dons, né? Dá para ver a pessoa quando está cheia do Espírito Santo? Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo na hora que Ele quer e como lhe apraz. Não existe um momento específico onde o dom tem que ser dado. A qualquer momento Deus pode dar dons às pessoas. E Ele vai dar esses dons com a finalidade da pessoa se envolver no evangelismo e pregar a verdade para outros. Através da oração pelo Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo. Sim, eu tenho que pedir o Espírito Santo, eu tenho que orar por Ele. Tá. Essa é a nossa maior necessidade atual. Mara? Ô pastor,
por favor, aqui em Apocalipse 18, que justo hoje eu não trouxe meu óculos, mas fala de um outro anjo. Não seria ainda o nosso Cristo? Ou não, sim? não. Ainda não. Certo? Aqui é um anjo que não é um mensageiro. Não seria Cristo vindo em forma de anjo como Miguel? Não, você vai encontrar a volta de Cristo aqui, já no capítulo 19. Olha o versículo 11. Aí está a volta de Cristo. 19, 11 em diante. Cristo vencendo a besta e o falso profeta. Aí está uma cena da volta de Cristo. Ok? Amigos, o que é o alto clamor? Os sinceros filhos de Deus receberão o poder dos altos céus para pregar a última mensagem que o mundo precisa ouvir. Em todos os tempos da história, Deus tem uma verdade para esse tempo. Nós usamos a expressão verdade presente, verdade para o tempo presente. Por exemplo, qual era a verdade de Deus para Adão e Eva? Que se eles pecarem, eles vão morrer. Se você comer daquele fruto, você vai morrer. Você pode comer de todas as árvores do jardim. Desta, você não pode. Certo? Esta era a mensagem de Deus para aquele momento. Isto era o Evangelho. Qual era o Evangelho de Cristo para os dias de Noé? Vai ter um dilúvio, e se você não entrar na arca, você vai o quê? Essa arca é símbolo de quê? De salvação, do povo de Deus, da igreja de Deus. Se não entrar na arca, você está perdido. Não tem outra mensagem aí. Esta é a mensagem. Qual é a mensagem de Deus nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra? Sair da cidade. Se você não sair da cidade, o fogo vai vir e vai matar você. Você percebe que em todo momento da história Deus tem uma verdade? E eu pergunto para vocês agora, qual é a verdade que Deus tem para hoje? Aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Não é esta só, porque esta é pregada desde que Cristo veio. Eu estou falando do século que nós vivemos, que antecede o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. Seria sair da Babilônia? Está incluso sair da Babilônia, justamente. Agora, onde eu encontro na Bíblia a mensagem para o tempo presente? Apocalipse 14, 6 em diante. Você está lembrado daquilo que eu falei sobre estrutura quiástica? Que o livro da Bíblia começa a ser construído e vai aumentando até chegar num plano mais alto? O Apocalipse também foi escrito em forma de um quiasmo. E aonde está o ápice desse livro? Justamente dos capítulos 12, 13 e 14. Aqui está o ápice do quiasma. E por que está aqui? Porque o capítulo 12, ele retrata a batalha do dragão contra a igreja. E nós já explicamos aqui de que esta briga durou quantos séculos? Essa perseguição? 1260 anos. Estão lembrados da profecia? O dragão perseguiria a mulher por 1260 anos. Então o capítulo 12 nos trouxe até o ano de 1798. E nós explicamos para vocês de que quando termina a supremacia papal, o tempo do fim chegou. E agora a igreja de Deus tem que sair do deserto. Quando chegamos no capítulo 13, você tem dois poderes. Uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. Quem são esses poderes aí? Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos explicar esses dois poderes de Apocalipse 13 e a mensagem central para o tempo presente de Apocalipse 14. Já já estaremos de volta. Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos reunidos aqui no Bíblia Fácil estudando o capítulo 12 de Daniel. E hoje estamos aprendendo sobre todos os eventos que terão lugar na profecia bíblica até o fechamento da Porta da Graça. E nós estamos estudando agora sobre o alto clamor, o segundo desses eventos,
E já aprendemos no primeiro bloco de que esse alto clamor é a mensagem que os sinceros filhos de Deus pregarão após haver recebido a chuva serôdia, que é o Espírito Santo. Então Deus dará o seu Espírito para que o seu povo pregue o quê? E nós dissemos no primeiro bloco de que a mensagem para o tempo presente está contida em Apocalipse 14. Falamos que no capítulo 12 é a perseguição do dragão à igreja. E agora no capítulo 13, 2 poderes se levantam, uma besta do mar e uma besta da terra. E então chegamos ao capítulo 14, porque é nesse clímax da história que o povo de Deus vai pregar o Evangelho e o último ser humano vai ouvir da graça de Cristo. Então, quem são os poderes aqui de Apocalipse 13? Eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes, mas quando estudamos Daniel capítulo 7, nós já traçamos um paralelo entre Daniel 7 e Apocalipse 13. Estão lembrados? Então, olhe para o capítulo 13 e eu vou aqui pincelar alguns fatos. O primeiro deles é que esta besta quer dizer animal. Lá em Daniel 7 são 4 animais, aqui são 2 animais. Besta quer dizer animal. Então, este animal primeiro sobe da onde ele sobe? Do mar. E o que significa mar nas profecias? Segundo o próprio Apocalipse 17, verso 15, são povos, nações, multidões e línguas. Ou seja, este poder se levantaria de um local densamente povoado. Agora o versículo 2, ou ainda o verso 1, diz que esse poder tinha 10 chifres, 7 cabeças. Está lembrado do animal terrível e espantoso do capítulo 7, que também tinha 10 chifres? Ou seja, o poder de Apocalipse 13 é o mesmo poder do chifre pequeno, identificado como sendo Roma, em sua fase imperial e depois papal. Agora olha que detalhe interessante no verso 2. A besta ou o animal que vi era semelhante ao quê? Leopardo. Tinha pés de quê? E uma boca de quê? Você se lembrou do capítulo 7 de Daniel? Você está entendendo que há um paralelismo literário entre os 2 capítulos? Agora, como que Roma copia alguma coisa de Babilônia, Medopérsia e Grécia? O que significa essa semelhança? Essa semelhança é porque Roma copiou Babilônia no seu orgulho, na sua altivez. E chegamos à última mensagem, que é o terceiro anjo. Verso 9, seguiu-se a estes o terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Qual é a mensagem para os dias atuais? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, vai perder a sua vida eterna. E o que é adorar a besta nesse contexto? É aceitar o domingo como um dia santo, em lugar do sábado que foi dado por Deus. Isto é o sinal de Deus. Ou melhor, esta é a marca da besta. E por que esta marca é dada sobre a mão ou sobre a fronte? É porque se você trabalha no dia santo, você recebe a marca na mão. E se você não trabalha, mas aceita que o domingo é o dia santo, você recebe sobre a fronte. Mara? Eu não entendi. Então vou explicar. O selo da besta, diz o Apocalipse, é colocado sobre a fronte ou sobre a mão. Aqui não é uma marca visível, onde as pessoas verão alguma marca na sua testa ou sobre a mão. Então, isso que a gente ouve, o chip, isso... Especulações. A Bíblia não fala nada de chip, não fala nada de íris, de impressão digital, de alguma impressão subcutânea, nada disso. A Bíblia só diz de que aqueles que não receberem a marca da besta, eles não poderão comprar e nem vender. Então vai haver algum tipo de identificação. Porque segundo o Apocalipse 13, quem não aceitar o domingo como um dia santo, não receberá a marca da besta. Apocalipse? Apocalipse capítulo 13, olha para o versículo 17. 13 e 17. Para que ninguém possa comprar ou vender,
senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Quem não aceitar essa imposição que virá dos Estados Unidos em apoio a Roma, e por que será um apoio a Roma? Porque nós já aprendemos aqui que o domingo foi uma criação de Roma. Ela trouxe isso para dentro do cristianismo. E agora quem não crê nisso, não vai poder comprar e nem vender. Agora um comerciante, para vender para um e não vender para outro, ele vai ter que ter alguma forma de identificação. O que será essa identificação? A profecia não revelou para nós. Não está revelado o que vai identificar quem tem a marca da besta ou não. Mas certamente vai ser criado um mecanismo para que todos os comerciantes saibam para quem eles devem vender e para quem não devem vender. O que será esse mecanismo? Não está revelado. Então o piloto não pode fazer o voo, o motorista não pode dirigir. Você fala aos sábados? Sim. Não. 24 horas de cessação de trabalho. Sim, pastor? Pastor Arildo, aqui no Apocalipse 13, versículo 16, quando fala a todos, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém, a explicação dessa marca na mão direita e a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Qual marca? A que está sobre a mão direita ou sobre a fonte. O nome da besta ou o número do seu nome. Essa marca na mão direita ou na fronte, isso não seria uma indicação daqueles que poderiam comprar ou não comprar, na visão do senhor? Na minha visão, a mão aqui é símbolo de trabalho e a mente símbolo de aceitação. Porque não será um sinal visível na mão ou sobre a fronte para dar essa identidade. Mas quando você estuda e percebe, as mãos na Bíblia vão ser usadas como instrumentos de trabalho. Entendi. E a mente como aceitação ou assimilação. E quanto ao que já está em vigor nos Estados Unidos, o chip subcutâneo na mão direita e na fronte. Acho que eles começaram na fronte, agora já está na mão direita. Exatamente falando isso aqui, exatamente dizendo, vai no supermercado agora, por exemplo, faz uma compra, já não há necessidade mais de um cartão, de dinheiro. É só a pessoa colocar. O senhor não vê que isso já é uma indicação disso? Pode ser um caminho. Então, a profecia não revelou qual será o mecanismo que o comerciante vai ter para vender para esse e não para esse. Então, pode ser um chip? Pode. Pode ser a íris do olho? Pode. Pode ser a digital? Pode. Pode ser um cartão magnético? Pode. O que vai ser, nós não sabemos porque a profecia não entrou nesse detalhe. Mas isso são possibilidades. O certo é que vai haver alguma coisa para identificar as pessoas para que eu possa vender para esse e não vender para aquele. Sim, Mara. Se uma pessoa ficar doente, o hospital fechou? O hospital fechou? Um hospital fecha, porque o enfermeiro, o médico... Sim, por exemplo, nos hospitais adventistas. Certo. Todo serviço essencial à vida, ele permanece. Ok. O que é essencial à vida, ele permanece. Como Jesus foi salvar a ovelha que estava no Exatamente. E aí o funcionário que está no hospital, ele trabalha como um voluntário ao sábado. Perfeito. Certo? Sim, querida. Pastor, sobre a adoração que foi dita aqui no versículo 7. No versículo 7, né? E o senhor referenciou lá no quarto mandamento, no Êxodo 20. Exatamente, no Êxodo 20. Porque Jesus disse assim, quando ele esteve com a samaritana, né? Creia em mim, mulher, e está próxima a hora em que vocês adorarão ao Pai, não neste monte e nem em Jerusalém, porque lá era no sábado que eles iam fazer. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No meu entendimento, eu acredito que mais do que um dia específico, a adoração ela tem que ser um estilo de vida. Ela tem que ser o hábito ao acordar, ao ir trabalhar,
ao ir adorar, ao ir ler a palavra, ao ir cuidar do seu filho. Eu acredito que este é a adoração. Você está conectado em Deus. Em tudo que você vai fazer, é você procurar honrar a Deus em tudo que você vai fazer. Então, eu acredito que seja um pouco perigoso a gente deixar, como se relacionado a essa adoração que o Senhor espera receber de nós, o Criador espera receber de nós que somos criaturas, uma adoração um pouco restrita. Não que o Senhor disse que seria restrita, okay. Porém, eu acredito que ela expande nesse sentido. E eu concordo 100% com você. Porque a gente não adora a Deus só quando vai à igreja. Nós adoramos a Deus no nosso viver diário. E quando é que eu adoro a Deus? Quando eu reconheço, segundo a Bíblia, por que Cristo deve ser adorado? Deixa eu perguntar para vocês. Nós dizemos que nós cristãos adoramos a Deus, mas por que Deus e Cristo devem ser adorados? Sim, Mara. Porque Ele pagou o preço por nós. Exatamente. Esse é um ponto. Esse é o primeiro ponto. Ele pagou o preço. Qual é o outro ponto? Ele é Deus e nós somos criaturas. Exatamente. Minhas alunas estão excelentes aqui. Olha para Apocalipse capítulo 4. Você está vendo aqui que Deus está no trono, em Apocalipse 4. Aqui é Deus no trono, sendo adorado. Por quem? Por 4 seres viventes e 24 anciãos. Nós não temos tempo para entrar nesses detalhes de Apocalipse, mas eu quero chamar o detalhe do verso 11. Por que Deus no trono é adorado? Verso 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram. E aqui você respondeu isso, né? Por que eu adoro a Deus? Porque Ele é o Criador. E quando Deus terminou de criar todas as coisas, Ele colocou o seu selo na criação. Ele colocou um dia para relembrarmos a criação. E é por isso que toda vez que eu paro no sábado, eu estou dizendo para o mundo, eu não vim do macaco. Eu tenho um Deus que me criou. E Ele me deu um dia para lembrar que eu sou criatura. É por isso que eu adoro. Especialmente no sábado. Agora você falou muito bem. Eu tenho que adorá-lo todos os tempos. Qual é o segundo motivo de que Ele merece adoração? A Mara respondeu. E está aqui em Apocalipse 5. Vá para Apocalipse 5 agora. E olha o versículo 12. O que proclamam os anjos no céu? Proclamam em grande voz. Digno é o Cordeiro, que foi? Morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória. Nós agora chegamos no cerne do grande conflito. O centro do grande conflito é uma questão de adoração. Por que o diabo foi expulso do céu? Porque ele quis ser adorado no lugar de Deus. E Ezequiel e Isaías vai dizer que ele pretendeu subir acima do trono de Deus e estabelecer o seu trono. O diabo foi expulso do céu porque ele quis ser adorado. Então, o centro do grande conflito será de novo a adoração. E aí nós chegamos no decreto dominical, porque o domingo é a marca que foi colocada no lugar do sábado, descaracterizando a origem da humanidade, que é de Deus. Você não vê nisso uma ação diabólica, usando o chifre pequeno? A alterância da lei de Deus afetou principalmente qual mandamento? O quarto. E por que o quarto? Porque é o único mandamento da lei de Deus que diz que Deus é o Criador. O diabo odeia aceitar que Deus é o Criador e por isso tem que ser adorado. Pastor Ailton. Primeiro aqui o pastor, depois lá. Obrigado, pastor. Agradecendo por este estudo, com todo o respeito, eu só queria, em breves palavras, colocar a minha posição, não para trazer polêmica e nada. À vontade. Teologicamente, eu não concordo com a guarda do sábado, o dia físico. Nós até ontem já conversamos bastante sobre isso, e nós demos círculos e círculos, e respeitamos, né, vocês, e eu creio que o amor de Cristo é maior do que isso tudo, e que juntos nós ainda estaremos na glória junto. Eu só gostaria de colocar essa posição, que apesar de toda essa explicação, toda essa temática, eu deixo aqui a minha opinião,
Obrigado, pastor, pela sua participação. Obrigado também. E você tem sido muito bom para os nossos comentários, para as nossas participações. Você e a esposa, a Ana. Pastor, meu amigo cantor. Então, resumindo, a marca, antes da gente se preocupar com aonde vai ser a marca, antes devemos nos preocupar com o critério que vai definir quem vai receber a marca. Marcado ou não. E qual será o critério para ser marcado ou não? O domingo. Aquele que aceitar o falso dia no lugar do sábado. Deixa eu mostrar para vocês um documento, antes da palavra Mara. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma carta, uma encíclica apostólica escrita por João Paulo II. Ele chamou a carta Dies Domini, que em latim quer dizer Dia do Senhor. Sabe o que o Papa João Paulo II escreveu aqui nessa carta? Ele escreve primeiro de que na Bíblia o certo é o sábado, mas que agora a igreja trocou o sábado pelo domingo, em homenagem à ressurreição de Cristo. Esse aqui é o maior documento que a Igreja Católica tem para confirmar de que o sábado mudou para o domingo. Então, é esta questão que vai definir de que lado nós vamos ficar. Isso é publicado pelas editoras paulinas e você pode ter acesso a esse documento por um preço bem aquém, ele não é caro, mas talvez eu localize aqui um parágrafo que me interesse. Na página 21, João Paulo II escreveu assim: por isso, a alegria com Deus, no primeiro sábado da humanidade, contempla a criação feita do nada, exprime-se doravante pela alegria com que Cristo apareceu aos seus no domingo de Páscoa, trazendo o dom da paz e do Espírito. Percebe a sutil mudança que ele está fazendo? E depois ele diz, do sábado passa-se ao primeiro dia depois do sábado. Do sétimo dia passa-se ao primeiro dia. O dies Domini torna-se o dies Christi. Só que em momento algum na Bíblia, o domingo é chamado dia de Cristo. Porque ele em Marcos 2:27 vai dizer que ele é o dono, é do sábado e não do domingo. Mara. Então, eu queria lembrar que aqui no Cevisa, a gente não só tem esse momento, mas a gente também compartilha, às vezes no café, na hidroginástica. A gente estava conversando e o pastor Marcelo, da Assembleia, falou que ele tem falado nas pregações para os fiéis sobre essa importância do sábado. Que eu falei, poxa, pastor, é algo que nos parece difícil a primeiro momento, mas para Deus não é nada impossível. Então, eu teria muitas coisas para falar, mas agora eu queria enfatizar até esse comentário que o senhor fez. E o senhor falou assim, e eu abraço essa ideia, essa palavra, obedeço, mas não é impondo. Eu tenho certeza que em nenhum momento aqui ninguém impôs nada a ninguém, estamos aqui de livre-arbítrio, como o próprio Espírito Santo nos dá livre-arbítrio. Mas eu gostaria, gostaria de viver essa bênção. Amém. Amigos, nós estamos chegando no fim da história. Apocalipse 12:12 declara o seguinte: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que quando a porta da graça se fechar, as pessoas que se salvarem estarão eternamente salvas. Por isso ele fará de tudo para tirar a pessoa do caminho de Cristo. Você pode estar me assistindo em casa e se perguntar, mas eu nunca ouvi falar sobre essas coisas. Pode ser que algumas coisas que a gente estuda na Bíblia nos choquem no primeiro estudo, mas eu queria convidar você a permitir que o Espírito Santo te conduza. E quando em João, Jesus prometeu o Espírito Santo, a promessa dele foi completa, porque ele disse assim, o Espírito quando vier, ele vos guiará a toda a verdade.
E o quarto e último acontecimento, antes que a graça termine para a humanidade, será o que nós chamamos de selamento. E aqui, em Apocalipse, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e eu quero ler o último texto de hoje. Aqui em Apocalipse capítulo 7, nós temos uma visão extraordinária. E Apocalipse 7, versículo 1, nos diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra. O que são ventos na profecia? Ventos são guerras, rumores de guerras, movimentos políticos, bélicos. Vocês estão assistindo o que está acontecendo na Europa, na Ásia. Existem 4 anjos nos 4 pontos cardeais da terra, segurando as guerras para que não estoure uma terceira guerra mundial. Porque se eles não segurassem, já teria estourado. Agora olha o que diz o Apocalipse. Vi, verso 2, outro anjo subindo do nascente do sol. E esse anjo tem o quê? O selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Assim como o selo da besta é aplicado na fronte, o selo de Deus também o será. E estão lembrados de Isaías 8,16? Sela a lei no coração dos meus discípulos. Sabe o que vai acontecer nesse momento de selamento? A humanidade vai se dividir em 2 grupos. Aqueles que adoram a Deus e reverenciam sua lei, e aqueles que adoram a besta e reverenciam seus dogmas. 2 grupos apenas. E eu e você vamos estar de um lado ou de outro. Porque a questão do pecado surgiu com a adoração, e ela vai ser resolvida no tema da adoração. Quem você adora? Você que está em casa. Quem você vai adorar? Deus já está selando o seu povo, e nós somos selados pela obediência. E eu tenho um convite especial a fazer a você que está em casa e a vocês que estão aqui agora. E qual é o meu convite? O convite é para todos aqueles que desejam tomar a decisão pelo batismo. Não por aspersão, não por infusão, mas por imersão, como Cristo foi batizado. E se você agora quiser tomar a decisão pelo batismo, se você não foi batizado como Cristo foi e quiser, enquanto Suzane cantar essa música, você poderá ficar de pé. Não para mim, não para quem está em casa, mas para o Criador que está pedindo a sua adoração. E Jesus foi muito enfático quando ele disse assim: aquele que não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro. Tome a sua decisão agora, enquanto ela canta. E você que está em casa, pode ficar de pé onde você está. Pode tomar a sua decisão pelo batismo de Cristo, por imersão, e se unir ao povo de Deus que vai pregar essa mensagem, preparando um povo para a volta dele. Eu escuto profecias e olhando vejo teus sinais. Já espero contemplá-lo assentado à destra de Deus. Falta pouco tempo e
de Deus, Jerusalém. Eu procuro santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Não me privo de sua graça, mas luto contra meu interior. Elevo as mãos cansadas, anseio por descanso eterno. Eu subirei até o Monte Santo, e adorarei eternamente, cidade de Deus, Jerusalém. Elevo as mãos cansadas, anseio por descanso eterno. Eu subirei até o Monte Santo, e adorarei eternamente, cidade de Deus, Jerusalém. Amém? Demir, pode vir aqui. Jadismar, pode vir aqui. Pode vir aqui comigo. Esses três já foram batizados nas águas. Com isso, nós estamos declarando de que todos nós somos do Senhor. Amém. E a mensagem que eu tenho para vocês é que vocês são muito amados pelo céu, como Deus disse para Daniel. Não perde nada. E todas as vezes que vocês abrirem esse livro, vocês vão se lembrar disso. Nós somos amados por Deus, igual a Daniel. Nós também somos batizados na água. E nós louvamos a Deus por isso. Você está em casa, está de pé? Tomou a sua decisão? Eu queria convidar você a orar agora, porque o Espírito Santo vai selar a nossa decisão. E um dia haveremos de estar todos juntos com uma grande família na eternidade. Ore comigo. Pai Santo, não apenas no nosso coração,
mas a nossa mente também é tua. Porque nós queremos adorar-te na beleza da tua santidade. Nós queremos louvar o teu nome porque tu és o nosso Criador. Viemos à existência por tuas bondosas mãos. E por causa da morte de Cristo na cruz, um dia voltaremos para ela. Um dia estaremos na tua presença, como estiveram Adão e Eva, num planeta que não existirá mais o pecado. Nós louvamos o teu nome porque a graça de Cristo viaja 2000 anos nesta hora e alcança o coração nosso e de muitos telespectadores que em casa tomaram suas decisões. Que o teu Espírito Santo cele a nossa decisão e nos conserve firmes até o dia da tua volta. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.